Olá, eu chamo-me Marta Moreira. E eu sou o Rui Silva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Net on Set, o terceiro desta segunda temporada. Exatamente. E hoje temos como convidado o professor Feliz Gouveia, docente na Universidade de Fernando Pessoa. E vamos falar sobre roubos de identidade online. Isto a juntar à habitual rubrica de cinema, em que lhe vamos dizer quais as estreias para esta semana e ainda as notícias do mundo tecnológico. E é por aí que vamos começar. A Google prepara-se para lançar, em 2015, uma nova versão do YouTube, desta vez destinada às crianças. A empresa pretende uma plataforma divertida e segura para as crianças com menos de 12 anos. O YouTube, que esta semana foi notícia porque o videoclipe de Gangnam Style do sul-coreano Psy, que aliás já era o vídeo mais visto de sempre, atingiu o limite de visualizações que o site consegue contabilizar. O número ficou-se por pouco mais de 2 mil milhões de visualizações. Entretanto, a plataforma já sofreu um upgrade e pode agora continuar a registrar as reproduções deste e de outros dos seus vídeos favoritos. Já enviou algum e-mail do qual se arrependeu ou gostava de corrigir? A Google parece ter a solução. Numa sessão de perguntas e respostas, a empresa surpreendeu ao afirmar que tem, neste momento, 3 membros da sua equipa a trabalhar no botão Undo Send. Numa fase inicial, a funcionalidade só vai estar disponível através da app Google Inbox e parece ainda não existir uma data para o lançamento desta funcionalidade. A empresa HTC lançou recentemente um produto apontado como uma concorrente para a GoPro. O produto chama-se HTC Eye e é um dispositivo curvo com apenas um botão que possui uma lente grande angular de 146 graus. É um dispositivo sem ecrã, sem zoom e com apenas um botão. Um simples pressionar tira uma foto, enquanto que o prolongamento do dedo no botão irá no imediato gravar um vídeo. Acha que a bateria do seu telemóvel dura pouco tempo? A Tommy Hilfiger está a testar 2 novos modelos de casaco, um masculino e outro feminino, que estão equipados com pequenos painéis solares e permitem carregar pequenos dispositivos móveis. Os painéis solares flexíveis conseguem gerar uma energia suficiente para carregar um smartphone 4 vezes. O problema? O preço. Um casaco destes custa 481 euros, mas metade do valor das vendas vai reverter para a Fresh Air Fund, uma ONG de Nova Iorque que ajuda crianças desfavorecidas, incentivando o contacto com a natureza. Não vamos deixar mais o nosso convidado de hoje à espera e vamos passar para uma reportagem realizada pela Ana Rita Silva e pelo Daniel Silva, que nos vai falar do tema deste programa, os roubos de identidade online. O aparecimento da internet e a criação de redes sociais impulsionou o uso indevido de identidade. Conversámos com Elsa Ferreira, formada em Psicologia, a fim de entender o que poderá motivar alguém a usar uma identidade que não a sua. Pode-se dizer que são de cariz emocional ou chegam mesmo a ter uma origem psicopatológica. Quando falamos em patologia, falamos nomeadamente num distúrbio dissociativo da personalidade. Contudo, existem características transversais aos indivíduos que podem motivar esse facto, nomeadamente a baixa autoestima, a depressão, ok? Falamos também de inabilidade social, a incapacidade do indivíduo se relacionar socialmente, criando uma ilusão e uma personalidade, ou adotando uma personalidade de alguém para se poder expressar da forma que idealiza ou que acha socialmente desejável. Para Manuela Maia, professora da Universidade de Fernando Pessoa, doutorada em Direito, a internet veio amplificar e facilitar a utilização indevida de identidade, fenómeno para o qual o mundo do direito não tinha ainda resposta. Há muitas formas que foram potenciadas pela internet e há outras que foram criadas e que são totalmente novas e que, de facto, o mundo jurídico não estava preparado e teve que se preparar. Mas o perigo estará apenas na internet ou na forma como a utilizamos? As pessoas expõem-se, umas vezes de forma que eu diria ingênua, totalmente, enfim, incauta, outras vezes eu diria que quase de forma provocatória. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquele que coloca todos os passos que vai colocando da sua vida, e agora vou aqui, e às 3 da tarde vou ali, e agora vou fazer uma viagem, estou a fazer as malas, e etc. E agora vou fazer isto, e agora vou fazer aquilo, até que lhe colocaram lá, e agora tens a casa assaltada. As pessoas expõem em demasia a própria personalidade, o próprio perfil e, claro, que torna-se um alvo bastante aliciante, quase chamativo para a clonagem da identidade. Por vezes, esta utilização pouco cuidadosa da web
junta-se o vazio legal. O direito nem sempre consegue acompanhar a mutação social e tecnológica. Às vezes, para o legislador é extremamente difícil saber qual vai ser o passo seguinte. Também temos muita dificuldade, em termos jurídicos, de acompanhar a criatividade humana. Ou seja, o ser humano é de tal maneira criativo que qualquer inovação tecnológica, o ser humano consegue trazer uma forma diferente de a abordar. Apesar de existirem já algumas medidas de punição, estas nem sempre são claras e eficazes para aquele que é lesado. No entanto, existe ainda receio em denunciar este tipo de crime. O correto, nestas situações, é, sem dúvida nenhuma, apresentar de imediato uma queixa-crime nas autoridades competentes. Contudo, muitas pessoas, aliás, não efetuam essa queixa, exatamente porque se sentem tão violadas que acabam por ter esse sentimento de vergonha e de exposição e admitirem que, devido ao seu comportamento, tiveram essa represália que sentem, sem dúvida, injusta. O perigo não está na quantidade de horas gastas online, mas na quantidade de informação partilhada. Assim, o simples uso descuidado destas ferramentas faz de cada utilizador um potencial alvo. Temos connosco o professor Feliz Gouveia, docente da Universidade Fernando Pessoa. Obrigado, professor, por estar aqui connosco. Quais são, na sua opinião, os principais perigos do roubo de identidade? O roubo de identidade pode ser dividido no roubo propriamente dito e na utilização que é feita dessa identidade. Portanto, é um conceito que é, mesmo em termos de legislação, não é muito claro, porque o roubo de identidade não pode ser realizado. A identidade não se pode roubar porque não é física, não é? Portanto, o roubo, a utilização da identidade de alguém, em muitas situações e em muitos países, não é penalizada. Apenas a utilização fraudulenta, com prejuízo para o detentor, o verdadeiro detentor dessa identidade, é que será penalizado. As consequências podem ser a nível financeiro, a nível económico, nível de saúde, nível pessoal. Portanto, há várias consequências da utilização fraudulenta da identidade. E quem é que está mais vulnerável a estes ataques? Eu diria que todos, desde as crianças até aos adultos, todos nós estamos sujeitos a que usem a nossa identidade para um fim não lícito e, portanto, que nos possa trazer algum tipo de prejuízo. E o que é que leva alguém a roubar a identidade a outrem? A razão mais comum poderá ser o proveito material, o proveito económico. Portanto, a utilização fraudulenta de informação bancária, de crédito, comercial, essa poderá ser a principal razão. Poderão existir depois outros motivos, como apenas o desejo de fazer mal a alguém, de manchar a reputação de alguém, de atribuir a alguém ações que ele pelas quais ele não é responsável. Isso poderá vir em segundo lugar. Se existe, qual é a punição prevista na lei para estes casos? Portanto, como eu estava a dizer, é preciso distinguir entre o roubo propriamente dito, o que é um bocado estranho, porque não é um roubo material, não é? Se rouba a identidade, a pessoa continua com a sua identidade, não a perde. Portanto, isso contrasta com o roubo material, onde alguém que vê um bem material roubado perde a sua propriedade, portanto, o direito a usufruir, o direito a tê-lo. A identidade não. A identidade pode ser roubada sem que nós nos apercebamos disso. Em termos de legislação, o roubo da identidade muitas vezes não é penalizado, é apenas a utilização que dela se faz. Portanto, aí temos a utilização fraudulenta, temos o crime económico, portanto, há vários enquadramentos que não têm propriamente a ver com o roubo em si da identidade, mas com a utilização fraudulenta dessa informação. Penso que uma das mais comuns sendo a utilização de informação de cartões bancários e informação bancária. Que tipo de problemas é que este tipo de roubo traz às vítimas? Bastantes, pelo que nós conhecemos, e são processos que são extremamente difíceis de desmontar. Eu reparo que a utilização indevida da identidade pode ser feita também, e tem sido feita, nós temos conhecimento pelas notícias, muitas vezes pela própria administração central e local. Portanto, as pessoas confundem-se. Há casos recorrentes de alguém que recebeu uma multa em sua casa e afinal não foi ele, apenas porque tem um nome parecido com alguém e, portanto, há essa utilização indevida da identidade. Existe também, claro, a utilização propositada dos dados pessoais identificativos de alguém
para cometer determinados crimes. Vamos agora fazer uma pausa nesta entrevista, aliás, porque eu e o Bruno Santos fomos à rua perguntar a opinião das pessoas sobre este tema. A existência de falsos perfis é um dos problemas mais comuns dos utilizadores das redes sociais. As figuras públicas são as que mais sofrem com esta problemática. No entanto, o público em geral também sofre com a criação destes perfis enganadores. Viemos por isso para as ruas do Porto perguntar aos portuenses se temem com esta invasão de privacidade e quais as suas precauções. Teme esta invasão de privacidade? Acho que sim, acho que torna cada vez mais preocupante. Isso vê-se no Google, no Facebook, em que nos acedem às contas. Isso é preocupante porque mais tarde, no meu futuro, no meu trabalho, vão saber mais coisas sobre mim que talvez eu não deseje. Sim, muito mesmo. Sim, claro. Não gosto de ser que entre na minha vida privada. Por mim acho que não, mas pelas pessoas mais novas, tipo adolescentes, acho que sim. Sim, claro. Sim, teme invasão de privacidade. Não. Toma precauções? Ora bem, tento ser cauteloso, mas enfim, é como tudo, não é? Por vezes somos enganados. Evito pôr contactos pessoais, números, palavra-passe com bastante segurança. Eu não tomo precauções especiais, simplesmente tenho a minha conta e eu não tenho sinais de que possa me estar a afetar por essas coisas. É muito comum as pessoas adicionarem os amigos, por exemplo, que não conhecem. Eu, no meu caso, só adiciono as pessoas que conheço. Tento que alguém me avise no fim de notícias, depois para poder denunciar essa pessoa. Conhece algum caso? Sim, alguns amigos meus já ficaram, mas foi com o LinkedIn, acederam-nos à conta e mais tarde tiveram prejuízos sobre essa ação. Não conheço nenhum caso. Conheço sim. Conheço alguns, sim. Conheço, cansaram-se de falar de vários casos dentro desse assunto. Conheço porque às vezes aparece-me no feed de notícias, como eu referi anteriormente, e eu tento denunciar. Não, pessoalmente não conheço, só aqueles que dá nas notícias e assim. Acha que esta prática deve ser punida pela lei? Punida se calhar talvez, mas é muito difícil apanhar essas pessoas. Sim, mas neste momento a legalização, os problemas legais sobre a internet são vários, por isso ainda vai demorar até isso acontecer. Sim, acho que sim. Invasão de privacidade deve ser punida por lei. Acho que sim. É de qualquer forma uma invasão de privacidade que os resultados podem ser muito perigosos ou até muito graves, então acho que deveria sim punir. Sem dúvida. Eu acho que isto é um bocado às vezes por brincadeira. Claro que às vezes há extremos e põem fotos e dizem coisas que não deveriam dizer. Se for uma coisa ligeira, acho que não, mas se começar a avançar, acho que deviam meter-se nisso, a lei. Quanto à temática abordada, os portuenses temem esta invasão de privacidade. Contudo, admitem não saber reagir nem que precauções tomar. Vamos agora ver as perguntas que os nossos espectadores deixaram na nossa página oficial do Facebook. Rui, que tens contigo? Eu vou começar aqui pela pergunta que me aparece em primeiro lugar, é por parte de uma espectadora chamada Tânia Alves, que pergunta de que forma as pessoas que sofrem roubo de identidade devem agir para se defender. Tânia, há várias, depende da utilização que for feita dessa identidade. Portanto, como eu disse, se for informação bancária, deve-se dirigir ou deve começar por dirigir-se ao Banco de Portugal. Se for outro tipo de informação, deve dirigir-se à entidade supervisora ou à entidade que tutela o serviço onde se verificou depois a utilização fraudulenta dessa identidade. De qualquer forma, só para terminar, deveria informar também a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que muito provavelmente vai recolher informação e depois aproveitar também para a divulgar e sensibilizar as pessoas. Temos aqui uma segunda pergunta que o professor já respondeu de uma forma ampla, mas se quiser, não sei se quer acrescentar mais uma informação, que é de Francisco Pereira, que pergunta quais são as consequências para quem é acusado de roubo de identidade. Pronto, a moldura penal é muito variada e depende do crime que for cometido. Ninguém, penso, será acusado de roubo de identidade, porque seria extremamente difícil de provar, não se pode andar com uma identidade no bolso ou ser apanhado com uma identidade, mas sim a tentar usá-la para um fim ilícito. E então, em função desse fim ilícito, poderá ser, como eu já referi também, e na maioria das situações, a utilização indevida
informação financeira, informação bancária, transações, informação de crédito, por exemplo. Isso acontece muito também em termos de créditos. Em função disso, a moldura penal poderá ser variada. Muito obrigado. Para já são as perguntas que temos dos nossos espectadores. Professora, agora que ouvimos o testemunho de espectadores, acha que as pessoas estão cientes dos perigos? De certa forma, penso que sim. Um estudo recente mostrou que 75% das pessoas está preocupada, pelo menos, com o roubo de identidade, chamando-lhe roubo de identidade de uma forma genérica, portanto, à situação em que os dados pessoais e identificativos são usados para fins ilícitos. Esse levantamento mostrou também que a maioria das pessoas não sabe como proceder e não sabe como se proteger. E aí será talvez o maior problema. Para terminar, o que é preciso fazer para combater este problema? Formação, sensibilização, uma vez que a moldura penal já existe, embora tenha que ser melhorada também em muitos aspectos, e ajudar também as pessoas que sejam vítimas de fraude de identidade, usurpação de identidade, a resolver o mais rapidamente possível a situação. Os relatos que existem, os testemunhos que existem, demonstram que é um processo longo, custoso para as pessoas e, portanto, a legislação também, ou as entidades que pudessem dar apoio às vítimas, poderiam certamente melhorar e agilizar esse processo e torná-lo menos penoso. Professor, gostava de lhe agradecer a sua presença no nosso programa. E tal como prometemos no início do programa, vamos agora às estreias da semana no Cinema Perto de Si. Esta rubrica tem a parceria do blog Close Up. Olá! Esta semana na nossa rubrica temos 2 filmes para apresentar. Exodus, Deus e Reis, uma aventura épica que retrata a história de coragem e ousadia de um homem que derrotou o poder de um império inteiro. Com o recurso à arte, aos efeitos visuais e ao 3D, Ridley Scott dá uma nova vida à história e retrata o confronto entre Moisés e Ramsés, quando o primeiro lidera 600 mil escravos numa fuga do Egito. Your parents never told you the truth. What truth? The year of your birth, there was a prophecy that our leader would be born to liberate us. That leader is you, Moses. After 400 years of slavery, things here have become much worse. As your brother, you must set them free. Is that a threat? Yes! I want Moses and his family dead. What is the most important thing in your life? You are. And when will you leave me? Never. Let's just see who's more effective at killing. You or me? And the casting director, who I know doesn't even acknowledge me. She just walks right by without saying a word. And then she says they want to put me on tape. And I'm like, excuse me, but you need special makeup for that. Or you look green. And she says... A nossa segunda e última proposta para esta semana é Maps to the Stars. Conta a história dos Weiss, uma típica família de Hollywood. O pai é psicólogo que fez fortuna com livros de autoajuda. Cristina, a sua mulher, passa a maior parte dos seus dias a cuidar da carreira do filho Benji, de 13 anos, que acaba de voltar da reabilitação que começou aos 9. Para completar a família, Agatha acaba de sair do hospital psiquiátrico, no qual foi tratada por piromania criminosa. Este filme já rendeu o prémio de melhor atriz para Julianne Moore, no Festival de Cannes 2014. Espero que tenham gostado dos filmes de hoje. Voltamos para a próxima semana com novas estreias. Até lá, vejam muitos e bons filmes. It's amazing. Why is it amazing? She was burned in a fire. You gonna hurt me, Agatha? I think she may be back. I don't know if she's dangerous. This part, it's reimagining. It's a second chance. I told you to stay away from us. I was afraid because of what you did. Estes filmes são bastante tentadores. Em relação ao vídeo viral, Rui, o que é que trazemos esta semana? Esta semana trazemos um dos vídeos mais vistos das últimas semanas. Já conta com mais de 14 milhões de visualizações no YouTube e mostra a mudança nos padrões de beleza nos últimos 100 anos.
aqui este terceiro programa da segunda temporada do Net on Set. Pode acompanhar as últimas novidades sobre este programa na sua página de Facebook através de facebook.com/nts.ufp. Voltamos quarta-feira à mesma hora com um especial de Natal. Obrigado por nos ter acompanhado e até para a semana.